Olha, a história que a gente vai desvendar agora parece coisa de filme de espionagem. Pensa só, um dos ministros mais poderosos do Brasil, um banqueiro que estava prestes a ser preso e uma série de mensagens secretas que simplesmente desapareceram. Vamos entender como essa trama abalou as estruturas do poder lá em Brasília? Pois é, essa é exatamente a pergunta que não quer calar nos corredores do poder. Para tentar montar esse quebra-cabeça, a gente vai seguir o rastro das evidências, analisar as negativas e entender o que de fato está em jogo para o Supremo Tribunal Federal. O estopim de tudo isso foi uma reportagem do jornal O Globo. Baseada numa investigação da Polícia Federal, a matéria revelou uma suposta comunicação secreta que teria sido usada justamente no dia mais crítico para o banqueiro Daniel Vorcaro. Então, vamos voltar no tempo para aquele dia, 17 de novembro de 2025. A tensão estava no ar. Logo de manhã, o banqueiro Daniel Vorcaro teria começado um contato com o ministro Alexandre de Moraes, preocupado com vazamentos para a imprensa. Às 5h22 da tarde, veio a mensagem que se tornaria o centro de tudo. Conseguiu bloquear? O contato teria continuado e às 8h48 da noite, Vorcaro pedia de novo por novidades. E pouco mais de uma hora depois, o desfecho. Por volta das 10 da noite, ele foi preso pela Polícia Federal. E tá aí a frase que está no epicentro dessa polêmica toda. Uma pergunta que teria sido enviada por Vorcaro a Moraes horas antes da prisão. E que soa quase como um pedido de ajuda, né? Mas tão revelador quanto o conteúdo é o método que teria sido usado para enviar essa mensagem. O método parece ter sido criado justamente para não deixar rastros. Primeiro, o texto era escrito lá no aplicativo de notas do celular. Depois, a pessoa tirava um print, uma foto da tela. E, por fim, essa imagem era enviada como uma foto de visualização única no WhatsApp, que some logo depois de ser aberta. Uma tática, digamos, perfeita para conversas que talvez nunca devessem ter acontecido. Bom, claro que uma acusação desse tamanho gerou uma resposta imediata e forte do outro lado. Vamos dar uma olhada agora na versão oficial, apresentada pelo ministro Moraes e pelo Supremo. E o ponto central da defesa é puramente técnico. Uma nota oficial do STF diz que, na extração dos dados do celular, os arquivos desses prints não estavam ligados ao contato do ministro. Na verdade, estavam vinculados a outras pessoas na agenda do Vorcaro. A conclusão da defesa é clara. A própria organização dos arquivos digitais provaria que a mensagem não era para ele. E a defesa ainda tenta reforçar esse ponto. O nome da esposa do ministro, Viviane, também apareceu nos arquivos, mas a assessoria dela veio a público e negou de forma categórica que ela tenha recebido qualquer uma dessas mensagens. Com tudo isso, o que a gente tem é um verdadeiro duelo. De um lado, a defesa do ministro, que se baseia na estrutura dos arquivos. Do outro, a perícia e a reportagem, que contestam essa interpretação. E aqui, o impasse fica muito claro. De um lado, o argumento de Moraes. A organização dos arquivos na perícia mostra que ele não foi o destinatário. Do outro, o argumento dos peritos. Essa mesma organização, numa extração forense, não é uma forma confiável de saber para quem a mensagem foi de fato enviada. Então, por que essa diferença tão crucial de interpretação? A resposta está em como a perícia digital funciona. Pensa que é como desmontar o motor de um carro. Para analisar, o mecânico organiza as peças por tipo e tamanho, certo? Não na ordem em que saíram. Os softwares de perícia fazem algo parecido. Eles reorganizam os arquivos por critérios técnicos para preservar a integridade da prova. É um procedimento padrão para garantir que nada seja alterado. Mas a história ainda ganha mais uma camada. O Globo contra-argumentou. O jornal afirmou que o material que eles acessaram usou um software pericial específico que, segundo eles, permitiu ver a tela do WhatsApp e os arquivos de visualização única sendo enviados direitinho para o número de telefone verificado do ministro Moraes. Para entender por que essa controvérsia toda é tão explosiva, a gente precisa ampliar um pouco o foco. Isso já deixou de ser só sobre mensagens. Agora, a história envolve poder, dinheiro e o futuro de investigações que podem redesenhar o mapa político do país. Esse número adiciona um contexto financeiro bem importante: 129 milhões de reais. Esse é o valor de um contrato que o Banco Master, do Vorcaro, tinha com o escritório de advocacia da esposa do ministro Moraes. Um elo profissional que torna qualquer comunicação entre eles ainda mais delicada. E no meio desse furacão todo, uma nova peça se tornou central nesse tabuleiro: o ministro André Mendonça.
Por uma mudança de regras no STF, ele acabou herdando a relatoria, ou seja, a supervisão, não só do inquérito do Banco Master, mas também da investigação sobre as fraudes no INSS. De repente, ele está no comando de 2 dos casos mais sensíveis do país. E é exatamente por isso que a posição dele se tornou tão poderosa. As investigações que estão às mãos dele podem atingir não só opositores, mas também aliados e até mesmo os colegas no Supremo. Isso coloca o ministro Mendonça numa posição de influência sem precedentes sobre os rumos do poder em Brasília. Então, qual é o saldo de tudo isso? No fim das contas, o que está em jogo aqui é a credibilidade. E não só das pessoas envolvidas, mas a da mais alta corte de justiça do país. E assim, a questão principal continua no ar. De um lado, uma perícia que aponta para um contato. Do outro, uma defesa técnica que nega esse contato. E no meio de tudo, um complexo jogo de poder. A forma como essa história for resolvida não vai definir apenas o futuro de um ministro e de um banqueiro, mas sim o nível de confiança que a sociedade pode ter na nossa mais alta corte de justiça.